seleção brasileira de 1930, que participou da primeira Copa do Mundo, olhe bem, a primeira Copa do Mundo. Você vai nessas estatísticas, nessas enciclopédias aí, eles falam que o Brasil participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Não, o Brasil não participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo. O Brasil participou da primeira Copa do Mundo e nunca mais ficou fora de nenhuma Copa. Então, o Brasil é o único país no planeta Terra que está dentro de todas as Copas. E essa próxima que vem, nós estamos lá e estaremos. E se brincarem, as todas poderosas europeias, se brincar, a gente vai trazer o caneco. Certo? Agora, o que eu gostaria de dizer, que em 1930 a gente podia ter trazido o caneco. Aqui no Brasil o futebol ainda era amador. Tinha rivalidade que a gente até pouco tempo atrás chamava, mas é bom ainda chamar de bairrismo. Rio-São Paulo era demais, era uma guerra. E então Rio e São Paulo estavam numa confusão tremenda, numa rivalidade política, cultural, e isso influenciou no futebol. Tá? Influiu muito no futebol. E o melhor jogador do mundo naquela época, chamado Arthur Friedenreich. Friedenreich não é só porque era brasileiro não, o homem era bom. O homem chegou a marcar 1.329 gols. Se for contar os gols dele, feitos em partidas oficiais e partidas não extras oficiais, dá esse total, superando até mesmo o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Então, Friedenreich, ele foi um jogador. E ele deveria ter participado da Copa de 1930, mas questões políticas, questões de bairrismo fez com que ele não participasse. E então a seleção brasileira de 1930 foi a seleção carioca. A seleção carioca. Tinha jogador do Bangu, do Americano de Campos, tinha jogador do Marquês, tinha jogador de tudo quanto é clube, time amador daquela época. Tinha do Vasco da Gama? Tinha sim, tinha do Vasco da Gama, tinha do Flamengo, tinha do Fluminense, do Botafogo, do América, do Rio, do Bangu, do São Cristóvão, Mas não tinha do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, da Portuguesa, de Desportos. Tinha 2 jogadores do Santos. Um deles eu lembro muito bem de ter lido muitas vezes sobre ele. Araquém. Araquém trabalhava em Santos, era do Santos, e porventura ele estava tirando férias do Rio de Janeiro e acabou sendo convocado para ele. Tanto é que na estreia do Brasil em Copa do Mundo foi contra a antiga Iugoslávia. A Iugoslávia ganhou de 2-1 do Brasil. O gol do Brasil foi de Preguinho, carioca. E então Araquém chutou bola na trave e tudo mais. O paulista, o único paulista que jogou, né? E um 2, o outro não lembro o nome aqui, mas quem jogou mesmo foi Araquém. Então, dos 20 e poucos jogadores que foram convocados, tinha apenas 2 paulistas por causa de política. E o melhor de todos eles, o homem que naquela época introduziu o drible curto, o drible com o corpo, coisa que só vieram fazer agora, né? O profissional, o chute preciso, divisão milimétrica, era o Araquém. E ele não perdia tempo com dribles, só driblava quando era necessário ganhar espaço. Esse era um jogador que ajudava o time e não jogava para a torcida. Os próprios torcedores entendiam isso. Então, ele era objetivo. Friedenreich era um jogador à frente do seu tempo,
portanto não participou. Se ele tivesse participado daquela Copa, tinha no mínimo empatado com a Iugoslávia e tiraria a diferença contra a Bolívia, quando o Brasil, mesmo desfalcado, só os cariocas jogando, ganhou de 4-0 no segundo jogo, mas não dava mais porque a Iugoslávia ganhou do Brasil e ganhou da Bolívia também. Portanto, para concluir, eu gostaria de dizer que nem sempre os melhores estão em campo. Por isso, pessoal, não vamos aqui estar deificando hoje, Neymar e outros jogadores por aí. Vamos colocar, viu, Tite? Vamos colocar os melhores em campo, porque Frenderach foi um exemplo para isso. E quando os cariocas receberam através de telegrama, ou foi por rádio, não sei, a notícia, que não tinha essas rádios, estação de rádio, né? Rádio, tal, não tinha isso. O rádio que eu estou falando era o rádio amador. Então ele tinha, os cariocas, quando receberam a notícia de que a seleção brasileira, não, os paulistas, quando receberam a notícia de que a seleção brasileira tinha perdido de 2-1 para a Iugoslávia, comemoraram a vitória da Iugoslávia, a derrota dos cariocas. O bairrismo era tanto que chegava até mesmo ao futebol. Já falei demais do meu tamanho e passo agora para o patrão.